Meus irmãos, quais foram as suas resoluções para um novo ano? Você fez elas? É a realização dos seus sonhos, projetos? É o sucesso e ascensão na profissão? O que você pediu a Deus? Saúde, prosperidade, viagens, faculdade, um casamento, ser um marido ou esposa melhor, pais melhores? Quem sabe você iniciou o ano pedindo uma mudança na política, afinal é ano de eleição. O que você deseja para esse ano? Que bom, inclusive, que você pediu essas coisas que eu citei. Um dos meus desejos, das resoluções para esse ano é ser um pouco mais fitness, mas isso já faz alguns anos que eu coloco como resolução. Esse ano vai, se Deus quiser. Mas que bom que pedimos essas coisas. É um sinal de que estamos vivos, de que sonhamos com algo. Mas por outro lado, há muitas pessoas que não conhecem a Cristo e também desejaram as mesmas coisas. É claro que pedir essas coisas não é errado, mas sejamos sinceros. Quantos de nós colocamos em nossas resoluções e queremos nos tornar mais semelhantes, mais parecidos com Cristo? Quantos pensaram e pediram a Deus para serem mais santos esse ano? Mais contentes nele, mais satisfeitos, mais deslumbrados em quem Ele é. Mais um ano. E agora? Será que viveremos exatamente como o mundo vive? Desejando e sonhando com as mesmas coisas? Ou será que devemos desejar algo mais? A verdade é que podemos estar tão acostumados com as coisas daqui, que perdemos a identidade de quem somos no caminho. A Bíblia diz que nós somos peregrinos neste mundo. Não somos daqui. Será que lembramos disso? Embora nós vivamos aqui, os nossos valores e esperança não estão em nada neste mundo, mas está no reino de Deus. É por isso que, por melhor que seja o que pedimos, o que sonhamos conquistar aqui neste mundo, isso jamais satisfará plenamente o seu coração. E você sabe o porquê? Do seu coração não se satisfazer com as coisas deste mundo? C.S. Lewis escreve o seguinte: eu descobri em mim mesmo desejos, os quais nada nesta terra pode satisfazer. A única explicação lógica é que eu fui feito para um outro mundo. Você já parou para considerar que talvez o que você esteja buscando não é suficiente? Nada neste mundo pode lhe satisfazer plenamente. E a explicação para isso é que você foi feito para outro mundo. Por isso, nessa noite, a pergunta mais importante que eu posso lhe fazer não é quais são os seus sonhos para esse ano, mas é: como vai a sua caminhada cristã? Como vai aquilo que mais importa? Diante de tantas conquistas sonhadas neste ano, pode ser que a coisa mais importante estejamos deixando de lado. E se Deus lhe pedisse para abrir mão de muita coisa que você deseja conquistar esse ano? Mas Deus jamais faria isso. Será mesmo? Será mesmo que Deus deseja que você lute tanto pelas coisas que você sonha e deixe Ele de lado? Deixe a comunhão, deixe a igreja, deixe o proclamar o Evangelho, deixe o servir. Que coisas estão ocupando o lugar de Cristo em sua vida? Não, mas sabe o que é? Deus está sempre em primeiro lugar na minha vida. É mesmo? Então me mostre como. Qual foi a última vez que você abriu a sua Bíblia? Qual foi a última vez que você orou pedindo a Deus direcionamento nas suas decisões? Qual foi a última vez que Deus disse um não para você?
Ou será que Ele sempre aprova o que você quer fazer? Quando foi que você ligou, falou com o irmão com a intenção de servi-lo? Notem que muitas vezes não há nada de pecaminoso nas resoluções que fazemos, mas percebam que por vezes os nossos interesses estão tão centrados em nós mesmos, que nós nem pensamos em Deus, muito menos na sua igreja e no seu povo. Quando foi que passamos a viver para nós mesmos? Meu irmão e minha irmã, foi assim que você viveu 2025? Ou será que em seus planos para 2026 Deus não está? A sua comunidade de fé não está? Os seus irmãos não estão? O que precisa ser mudado? Você já se perguntou o que Deus deseja de mim esse ano? Eu sei o que Ele deseja. Não é porque eu tive uma revelação, não. Eu sei porque está revelado na palavra de Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, na carta de Paulo, do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo de número 3. Nós não faremos a leitura agora, mas eu quero lhe convidar a permanecer com a sua Bíblia aberta, para nós irmos acompanhando o texto. Não é uma pregação expositiva, então nós não iremos expor versículo por versículo. Mas apenas para situar os irmãos, nós devemos lembrar que a carta aos Filipenses é uma carta da prisão. É interessante que mesmo estando preso, o apóstolo Paulo escreve sobre alegria. Ele fala sobre a alegria no Senhor. E nós podemos ver isso já no primeiro versículo do texto de hoje. Versículo 1, o apóstolo diz: finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Ele está trazendo aqui de imediato uma exortação. E é claro que essa exortação não significa que nós não possamos chorar, nos entristecermos. A Bíblia deixa claro que há, sim, um tempo para tudo, tempo para chorar, há um tempo para rir, há tempo para todas as coisas. Mas o que Paulo está dizendo é que, mesmo nos momentos mais difíceis, nós podemos nos alegrar, porque tem uma alegria no Senhor que transcende toda e qualquer circunstância da vida. Após isso, no versículo 2, o apóstolo Paulo faz um alerta, mostrando que a verdade por ele anunciada pelos apóstolos está sendo agora atacada por falsos mestres. E como dizem alguns comentaristas, esse texto é algo tão atual e urgente, pois em nossos dias, a verdade de Deus tem sido atacada, e esses ataques não vêm apenas dos críticos da fé cristã, mas também daqueles que se infiltram na igreja com uma falsa piedade, com heresias perigosas. Sem dúvidas que muito da igreja brasileira deixou de lado o evangelho da cruz para abraçar um evangelho sincrético, pragmático, místico. O evangelho agora centrado no homem e não mais na obra redentora de Cristo. E esses falsos mestres, descritos aqui no capítulo 3, estavam ensinando uma vida religiosa baseada no desempenho, nos méritos, muito parecido com a carta aos Gálatas. Eles pensavam que eram os caras. É por isso então que o apóstolo Paulo abre o versículo 4 dizendo que se há alguém que poderia se gloriar por conta do seu currículo, por conta do mérito, por conta do desempenho religioso, então esse alguém era ele. O que Paulo está dizendo é: se esforços religiosos pudessem fazer qualquer um ganhar a aceitação de Deus, então eu seria o primeiro da lista. Em outras palavras, se alguém pudesse obter a salvação por meio da sua própria justiça, essa pessoa seria eu. Então o apóstolo começa a contar o seu testemunho. E ele mostra uma lista de coisas em que ele colocou a sua confiança. E falando em testemunho, já aproveitando, eu acredito que esse é um ótimo momento para lembrarmos da nossa caminhada com Deus. Qual é o seu testemunho de fé em Cristo?
Meu irmão, minha irmã, você se lembra de como era a sua antiga vida de pecado? Que mudanças aconteceram em sua vida? Ou ainda você deposita a sua confiança em si mesmo? Ou em outro alguém que não é Cristo? Ou talvez você deposite a sua confiança em algo que possui? O apóstolo Paulo, ao contar o seu testemunho aos filipenses e a nós, ele quer que todos vejam como a sua vida foi transformada por Cristo. É interessante que agora, nos versículos seguintes, o apóstolo Paulo vai fazer uma espécie de contabilidade. Esse é o primeiro ponto que eu quero olhar com vocês. Versículos 5 e 6, lucros e perdas. Eu sei que nós fomos ensinados a conquistar e conquistar, a termos lucro. Ninguém de nós deseja perder. Eu vejo por aí diversas pessoas, diversas igrejas falando que esse será o ano das conquistas, do desbloquear das chaves. Mas eu acredito que será um ano abençoado por causa das perdas. Eu já explico o que eu quero dizer com isso. Os versículos 5 e 6, como eu disse, o apóstolo está apresentando o seu currículo, os seus feitos. E nessa contabilidade, veja o que ele diz. Fui circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Ele apresenta as suas credenciais, o seu currículo. Vejam, ele foi circuncidado ao 8º dia, ele não era alguém convertido à fé judaica, ele já nasceu judeu. Ele diz que ele era pertencente ao povo de Israel, ou seja, Israel era a nação escolhida por Deus, de onde viria e veio o Messias. Ele também era da tribo de Benjamim, das 12 tribos de Israel. Benjamim era uma das 2 tribos de elite, juntamente com Judá. Em 4º lugar, ele era hebreu de hebreus, ou seja, ele nasce de pais judeus. Foi criado de acordo com a tradição hebraica. Em 5º, nós vemos a sua conduta, é algo impressionante. Ele diz que quanto à lei eu fui fariseu. E os fariseus eram os homens mais comprometidos com as escrituras do Antigo Testamento. Em 6º, ele diz que era zeloso pela sua religiosidade. Em 7º, ele tinha um alto padrão moral, era irrepreensível. Poderíamos olhar para o currículo do apóstolo e dizer, humanamente falando, que ele havia conquistado tudo o que alguém poderia desejar. Paulo tinha tudo, exceto Cristo. E como ele estava prestes a descobrir que quem não tem Cristo não tem nada. Em seguida, após ele apresentar ali as suas credenciais, no versículo 7 ele apresenta um contudo. Mas, essa palavra aponta para o dia em que Paulo passou a conhecer Jesus Cristo de uma forma pessoal, de uma forma salvadora. Depois do encontro que ele teve com Cristo, aquele homem nunca mais foi o mesmo. Veja comigo o versículo 7 e 8. Contudo, o que para mim era lucro, ou seja, uma referência a tudo que ele listou nos versículos anteriores, eu passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem eu perdi todas as coisas. Não se escandalize, mas é o apóstolo Paulo dizendo, eu as considero como esterco para ganhar Cristo. Vejam que tudo o que ele havia listado antes, esforço próprio, religião, criação, nacionalidade, todas essas coisas não são más, não. Mas todas elas o apóstolo considera como perdas. Tudo o que ele havia visto anteriormente como lucro, agora são perdas para ele. Tudo que ele depositava a confiança e satisfação, era pequena demais comparada com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. Você também precisa fazer essa contabilidade.
Quais são as coisas que você vê como lucro e quais são as coisas que você vê como perda? Nesse ano de 2026, o que será de mais precioso para você? No currículo de Paulo, essas coisas eram consideradas boas, como eu disse. Aos olhos deste mundo era um sucesso. Mas Paulo olha para essas coisas e ele as considera como esterco. Ele não está dizendo que era algo ruim. Ele está dizendo que perto de Cristo todas as coisas se tornam insignificantes. Paulo está mostrando que aquilo que os homens mais amam, mais valorizam, é nada perto de Cristo. O apóstolo diz que perdeu essas coisas para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele. O que você precisa perder para ser encontrado em Cristo? Interessante que, depois de ser encontrado por Cristo, Paulo passou a ter uma nova prioridade na vida. Que prioridade é essa? Versículo 10. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, tornando-me como Ele na sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Esse conhecimento de Cristo se tornou o principal interesse da sua vida. Ele quer experimentar mais do poder de Cristo na sua vida. É o que você deseja também? É exatamente o que você deseja, meu irmão? Ou será que você está correndo demais para outras coisas? Será que outras coisas se tornaram prioridade a não ser conhecer a Cristo? Dedique tempo para meditar na palavra dEle. Dedique tempo praticando as disciplinas espirituais, oração, jejum, comunhão. Invista tempo no que mais importa. E a pergunta é: o que é que mais importa? Não tem nada mais importante do que conhecer a Cristo. O alvo de Deus para nós é conhecê-lo. E não há meios para conhecer a Deus sem ser pela sua palavra. É a Bíblia que diz em João 5, para examinarmos as Escrituras, pois elas dão testemunho de quem Deus é. Diante de todos os sonhos e projetos que você pensou e planejou para esse ano, que acima de todas as coisas esteja: eu quero conhecer a Cristo, eu quero me dedicar a Ele. Não tem nada mais importante. Todas as outras coisas, como diz Salomão, é vaidade, é vapor, se vão rápido demais. Mas como nós avançamos? Segundo ponto, prossiga então para o alvo. Versículos 12 e 14. Depois de o apóstolo Paulo afirmar que esse novo relacionamento com Cristo, agora ele tem um novo alvo em Cristo. Veja comigo, versículos 12 a 14. Não que eu já tenha obtido isso, ou seja, a ressurreição dos mortos, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. É interessante que o apóstolo Paulo compara a vida cristã com uma corrida. E o verbo prosseguir que ele utiliza aqui significa exatamente isso: correr ou avançar rapidamente para alcançar algo. A ideia é que ele está correndo atrás de alguma coisa. Isso nos mostra que a vida cristã, ela não é estática, ela não é parada, ela precisa se desenvolver. Eu sei que para uns parece mais fácil, para outros nem tanto, mas é exatamente como um atleta. Você não começa do dia para a noite correndo uma maratona, você se prepara dia após dia, constância, perseverança. Ah, mas sabe o que é? Eu sou um sedentário espiritual. Comece hoje mesmo.
Mantenha a constância, a disciplina. Se você é um cristão, você é chamado a correr essa corrida. É interessante também que o apóstolo Paulo sabe que ainda não alcançou essa perfeição. Ou, uma melhor tradução seria maturidade. É por isso que ele diz, eu ainda não alcancei, mas eu prossigo para o alvo. Eu prossigo para alcançá-lo. Paulo traz esse desejo, essa paixão de conhecer a Cristo. Ele diz que se esquece das coisas que ficaram para trás e avança para as que estão adiante dele. Ou seja, ele segue para o alvo. Ele caminha, ele corre essa corrida a fim de ganhar o prêmio celestial. A pergunta é, como você tem corrido a corrida cristã? Você tem avançado de forma rápida? Quem sabe você está tropeçando pelo caminho? Quem sabe você está caminhando ou então você desistiu da corrida? Meu irmão, minha irmã, não pare. O prêmio celestial que Paulo diz aqui não é destinado aos que chegam primeiro, mas ele é destinado a todos que chegam. Não seja um mero espectador dessa corrida. Corra para o alvo. Busque uma vida de santidade. Busque ser mais parecido com Jesus. Não seja seduzido por coisas que não irão te fazer mais parecidos com Ele. O apóstolo Paulo segue. E ele mostra que a vida cristã requer o esforço de continuar correndo em busca da santidade. Então ele decide fazer um contraste, que vai dos versículos 17 a 19. Veja comigo o versículo 17, ele diz, irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que apresentamos a vocês. O apóstolo Paulo está mostrando aos filipenses e a nós, que a vida cristã deve ser vivida de acordo com o padrão estabelecido. Você não pode correr essa corrida de qualquer jeito. Há regras para se correr essa corrida. E esse padrão que o apóstolo Paulo cita é a imutável palavra de Deus. Há muitos por aí, em busca de espiritualidade, em busca de sentir Deus, que dizem ouvir a Deus, mas não vivem de acordo com o padrão, não vivem de acordo com a verdade revelada de Deus. O apóstolo Paulo diz, sigam unidos. O que é isso? É comunidade. É juntos. E é interessante que ele usa aqui um termo militar, que é como se estivesse descrevendo soldados em marcha. O que ele quer dizer é que os crentes devem marchar em formação com a palavra de Deus. Alguns filipenses pareciam correr o risco de se afastar do padrão. Estavam sendo influenciados por alguns falsos ensinos. E esses falsos ensinos ameaçavam afastá-los do alinhamento deles com a palavra. Eles começaram a ouvir algumas doutrinas novas e começaram a balançar. Começaram a ser seduzidos. O que eles deveriam fazer? Rejeitá-las completamente. Isso deve nos servir de alerta. Porque volta e meia, no universo cristão, surgem novas revelações que não estão de acordo com a palavra. Surgem diversas novidades no mercado gospel, não é mesmo? Cuidado. Ensinamento novo, doutrina nova, é simplesmente heresia velha. A palavra de Deus é o padrão imutável. Ela não fica desatualizada. Ela nunca falha. Ela nunca nos desapontou. Não precisamos buscar nenhuma outra maneira de viver sem ser pela palavra. Algo também que nos chama a atenção nesse versículo é que Paulo diz para seguirem o seu exemplo, me imitem. A verdade é que nós precisamos observar a vida de homens e mulheres piedosos. Nós precisamos caminhar com eles, caminhar com crentes maduros. Nós não somos feitos, nós não fomos inseridos na família de Deus para vivermos como lobos solitários.
Nós precisamos uns dos outros, nós precisamos caminhar uns com os outros, nós precisamos amadurecer na fé uns com os outros. Não pense que você pode crescer em maturidade na fé sozinho. Além disso, o que nós vemos aqui quando Paulo diz para imitarem ele, é que todo crente deve ser um exemplo para outros cristãos. Há pessoas que observam como vivemos, mas assim como nós precisamos encontrar bons exemplos para imitar, nós também precisamos perceber que há exemplos ruins a serem evitados. É exatamente o que nos mostra o apóstolo Paulo no versículo 18. Pois como já disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, perceba a profundidade do sentimento do apóstolo. Ele diz: há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o estômago. E eles se gloriam do que deveriam se envergonhar. Só pensam nas coisas terrenas. Muito provável que Paulo tenha em mente aqui, esteja se referindo aos judaizantes. Esses homens que haviam se infiltrado na igreja, estavam espalhando as suas heresias. E perceba que Paulo não é nem um pouco doce. Ele diz que esses homens são inimigos da cruz de Cristo. O próprio reformador João Calvino diz que eles fingiam ser amigos, mas eram, no entanto, os piores inimigos do Evangelho. O apóstolo Paulo está nos alertando: cuidado com aqueles que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Essa advertência é extremamente importante para nós, especialmente no início de um novo ano. Se estamos buscando uma vida que agrade a Deus, nós precisamos estar atentos aos caminhos errados e às influências que nos afastam de Cristo. Percebam a seriedade disso, como eu disse, Paulo está expressando a sua dor. Ele diz que faz isso com lágrimas. Isso se dá porque falsos cristãos estão mais preocupados com seus próprios desejos e com as coisas terrenas do que com a verdadeira vida em Cristo. O apóstolo Paulo usa uma linguagem forte, dizendo que o Deus deles, o Deus desses homens, é o estômago. Eles são centrados em si mesmos. Para eles, Deus é apenas um meio para alcançarem algo. Tão somente isso. É interessante que Paulo nos fala de pessoas que estão dentro da comunidade cristã. Não são aqueles que não conhecem. São pessoas que estão dentro, que acabam se afastando da verdadeira essência do Evangelho. E eles então vivem como inimigos da cruz de Cristo. É sério. Normalmente nós pensamos que os inimigos estão lá fora, não é mesmo? Mas ele está dizendo que aqueles que vivem dessa maneira são inimigos da cruz de Cristo. Se infiltram na vida da igreja, professam a fé em Cristo, mas na prática são guiados pelos seus próprios desejos. E o foco está somente nas coisas deste mundo. O Deus deles é o estômago, como diz o apóstolo. Eles vivem apenas para satisfazer os seus prazeres. Meus irmãos, talvez em 2026 seja o ano em que nós precisamos examinar as nossas vidas e perguntar: será que nós estamos vivendo como aqueles que ainda não conhecem a cruz de Cristo? Há algo que tem se tornado um Deus na sua vida? Algo que você tem colocado no centro da sua existência? Paulo diz também que os inimigos da cruz de Cristo se gloriam do que deveriam se envergonhar. Eles se orgulham das coisas que o mundo diz ser valiosas, mas que não têm nenhum valor eterno. Pode ser que alguém de vocês esteja vivendo exatamente assim, como inimigos da cruz de Cristo. O que fazer? Volte-se hoje mesmo ao Evangelho.
Volte-se hoje mesmo à cruz de Cristo e se renda ao senhorio do Cristo, do Mestre Salvador. Mas sabe o que é? É tão bom viver assim. O destino, o apóstolo Paulo diz que é a perdição. É o que o texto diz. Ou seja, você pode passar a vida gastando o seu tempo, os seus bens, naquilo que é apenas terreno, apenas para satisfazer os seus desejos. E de certa forma você será feliz aqui. A grande questão é, essa felicidade jamais preencherá verdadeiramente o seu coração. E mais do que isso, se você acredita que são essas coisas que lhe darão realmente satisfação, plena alegria, contentamento, quando você fechar os olhos deste mundo, você descobrirá que todas elas não passaram de pó, de fumaça. Nenhuma delas, por mais boas que possam ser, te deixarão de pé diante de Deus. Nenhuma. A grande pergunta é: vale a pena correr tanto atrás dessas coisas? Ou será que vale a pena correr atrás, correr para o alvo daquilo que realmente importa, daquilo que é eterno, a saber, o prêmio celestial, Cristo Jesus? Por fim, o último ponto. O que nós jamais podemos esquecer, diante de tamanhas incertezas que nós temos, talvez a mais certa que temos para esse ano, é que provavelmente o Brasil não ganhe o Hexa. Mas quem sabe? Mas o que nós não podemos esquecer neste novo ano que inicia é que nada vai nos satisfazer e trazer esperança. É por isso que o apóstolo Paulo encerra o capítulo dirigindo a atenção dos filipenses ao céu. Veja comigo os versículos 20 e 21. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que pelo poder que o capacita a sujeitar todas as coisas a si, transformará o nosso corpo humilhado, tornando-o semelhante ao seu corpo glorioso. Como eu disse, nós não sabemos o que nos aguarda esse ano. Há pessoas que depositam as suas confianças no que podem conquistar. Há pessoas que depositam confiança nas pessoas. Há pessoas que depositam a sua confiança nesse ano na política. Há pessoas que se desesperam porque não sabem como será o dia de amanhã. Mas lembre-se que a nossa cidadania está nos céus. Isso significa que a nossa verdadeira pátria não é este mundo, mas é o reino de Deus. E como peregrinos nessa terra, a nossa esperança não está em alcançar os sonhos mundanos, mas está em esperar a volta de Cristo e a plena transformação que Ele trará. Essa é a esperança que nos sustenta. Que embora estejamos temporariamente neste mundo, há uma glória futura, onde o nosso corpo será transformado à semelhança de Cristo. O que você acha disso? O que seria da nossa vida se a nossa esperança estivesse apenas nas coisas temporais deste mundo? Por isso eu pergunto a você, faço a pergunta inicial, mais um ano. E agora? O que realmente importa? O que você fará neste novo ano? Aonde está o seu coração? Você vai continuar vivendo como se a sua cidadania fosse deste mundo, buscando as mesmas coisas que todos ao seu redor buscam? Ou você vai viver como um verdadeiro peregrino, com os olhos fixos em Cristo, o autor da sua fé, esperando a sua vinda e proclamando até que Ele venha? Por isso que o apóstolo Paulo nos convida a contar as nossas perdas, a reconsiderar o que valorizamos. Não há nada mais precioso do que conhecer a Cristo e ser transformado por Ele. 2026, que possamos fazer da nossa caminhada cristã a maior prioridade.
esquecendo-nos das coisas que ficaram para trás e avançando para o alvo, que é a glória de Cristo. É o seu desejo? Vamos orar? Que neste momento de oração, você clame ao Senhor. Você peça a Ele, para Ele sondar o seu coração. Peça para Ele sondar: Senhor, onde que eu tenho colocado a minha esperança? Senhor, o que tem sido mais importante na minha vida? Senhor, não me deixe sonhar com coisas deste mundo sem que, em primeiro lugar, eu sonhe mais em conhecer o Senhor. Dedique mais tempo para conhecer a Ti. Que eu viva para a glória do Teu nome, Senhor. Clame ao Senhor. Que o Seu Espírito abra o seu coração neste momento. E coloque de um lado os lucros e as perdas. Que você consiga observar que nada que você possa conquistar neste mundo é incomparável com a grandeza do conhecimento de Cristo. Senhor, estamos diante de Ti. E por vezes nós estamos tão enraizados neste mundo, com as coisas daqui, que nós esquecemos que estamos numa corrida, numa caminhada, onde nós somos peregrinos, nós não somos daqui. É por isso que nós muitas vezes nos sentimos estranhos aqui. Porque nada pode satisfazer realmente o nosso coração. Senhor, este novo ano não nos deixe gastar tempo com coisas que não valem a pena. Mas que em tudo nós possamos fazer para a glória do Teu nome. E que em tudo nós possamos lhe conhecer. Que, em primeiro lugar, o desejo de todos os corações aqui nessa noite seja conhecer o Senhor e fazê-lo conhecido. Não há nada mais importante do que isso. Os bens, as conquistas deste mundo, por melhores que sejam, um dia passarão. O nosso nome um dia nessa terra será esquecido. Mas aqueles que têm o nome escrito no livro da vida jamais serão esquecidos. É esses que um dia o Senhor chamará: vinde benditos do meu Pai. É por isso, Senhor, que nós queremos perseverar na corrida que o Senhor nos deste. Queremos avançar em santidade, em maturidade, em semelhança a Jesus. E como o apóstolo Paulo, nós ainda não alcançamos a maturidade. Nós ainda não somos perfeitos, mas nós estamos caminhando para isso, com os olhos fixos em Cristo. Não deixe com que os nossos olhos se desviem de Ti, Senhor. Mas que possamos viver honrando e exaltando o Seu nome todos os dias de nossas vidas. Essa é a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos,